Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo te dar mais informações sobre Roger Machado, muito perto de ser o novo técnico do Inter. Isto porque Roger embarcou no voo que foi de Porto Alegre, na verdade Canoas, base aérea de Canoas, para Brasília, onde fará na terça-feira um jogo contra o Atlético Mineiro. Mas aqui tem uma informação importante. Antes do voo, o Roger chamou a direção do Juventude e comunicou eles que tinha sido procurado pela diretoria do Inter e que estava com negociações acontecendo. E a partir de agora, nós recebemos todas as atualizações do negócio do Roger, via a direção do Juventude, que está até meio chateada com algumas coisas. Já vou tirar todas as informações que nós temos antes, deixa eu te falar da KTO. Tem Inter e Rosário nesta terça ainda com o Pablo Fernandes, técnico interino. O Roger vai estar em Brasília comandando o jogo contra o Galo e o Inter jogando pela Sul-Americana. Esse jogo tem um odão da KTO, é o seguinte: se o Inter terminar no intervalo vencendo a partida, no intervalo, primeiro tempo, e depois terminar o segundo tempo também vencendo, tá pagando 5 essa odd. É isso mesmo, 5. Tu bota 1, sai com 5, bota 10, sai com 50, bota 100, sai com 500. O Inter só tem que estar vencendo no primeiro tempo durante o intervalo e depois terminar a partida e também vencer no final do jogo. Pô, barbada, é o mínimo que eu espero que os caras numa repescagem de Copa Sul-Americana façam bonito e o Inter saia de lá com uma vitória. Essa é a minha dica na KTO. Se tu quiser, vai lá na KTO agora, te registra com o código JBFilho, dá aquela brincada, né? Pra saber como é que é, a gente usar como entretenimento. Ninguém vai ficar rico da noite por dia, não existe promessa falsa, mas se tu quiser brincar e te divertir, a KTO tá lá pra isso, pra tu acertar, errar e mostrar que tu é bom de palpite, beleza? Gente, o Roger embarcou com a delegação do Juventude para esse jogo na terça contra o Galo. Antes de embarcar, ele chamou os dirigentes e disse: olha, fui procurado pela diretoria do Internacional. E lá relatou tudo o que estava acontecendo. Os dirigentes já chegaram no embarque na base aérea de Canoas com o sentimento de quem perdeu o treinador. A informação que eu tenho é: os dirigentes já sabem que nessa terça-feira vai ser uma espécie de despedida do Roger Machado. O último comando, a última situação. Eles já estão até se mobilizando porque sabem que vão perder o técnico. Estão olhando já para o que vão fazer a partir de agora. Mais do que isso, existe por parte da diretoria do Ju um sentimento de indignação com o fato do Inter ter ido direto no profissional e em momento algum ter falado entre diretorias, entre clubes, que existia uma boa relação, os caras emprestaram o estádio Alfredo Jaconi para o Inter, até para o Grêmio jogar e tudo mais. O presidente dele sustenta, inclusive, que ouviu do presidente Barcelos garantias de que o Roger não tinha sido procurado e que nem iria ser procurado. Mas o presidente Barcelos disse: olha, eu só fiz a primeira parte. Disse que eu não tinha falado, mas não disse que não ia procurar o Roger. E de fato ele procurou só depois do jogo. Em off, o que se ouve da direção do Juventude é: eles não vão abrir mão da multa rescisória. E não importa, vão ter que pagar. E agora, o valor da multa até aumentou. Nessas horas é um pouco difícil a gente ter certeza do que está sendo falado, porque antes se falava de uma multa na casa dos 500, um pouquinho acima dos 500 mil reais. Era o valor de multa que se falava quando se cogitava a demissão do Roger, inclusive durante o Campeonato Gaúcho, era este o valor. Agora, estão dizendo que não. Esse era o valor para o Juventude demitir. A multa para tirar o Roger para uma outra equipe é de R$1 milhão. A mesma multa do Carpini, por exemplo, quando o São Paulo foi lá e pagou no ano passado. E que, se o Inter quiser, vai ter que pagar R$1 milhão. A gente vai ter que aguardar para confirmar essa situação, mas vamos combinar, se for 500 mil ou R$1 milhão, não vai fazer muita diferença. O Inter tem para pagar, ou pagaria, se for a certeza de que é o Roger o seu novo treinador. Também existe, por parte da direção do Juventude, um sentimento de que decepção com o posicionamento do Roger. Posicionamento do Roger na entrevista coletiva, depois de uma classificação histórica, abrindo as portas para o Inter e até por ouvir o Inter com facilidade. Os caras ficaram incomodados que estão perdendo seu treinador e aí, é óbvio, a gente tem que entender, né? Se fosse aqui, a gente também ia achar um tanto quanto ruim. O fato é, o Juventude já meio que entregou os tacos e está dizendo: olha, o Roger foi procurado, foi correto, foi sincero, transparente, dizendo: olha, fui procurado, falei com o Inter neste domingo, conversei, negociei e tal, e os caras já estão falando que a partir de quarta-feira a tendência é que o Roger se despeça, na terça e quarta seja anunciado pelo Inter. Sei lá se é quarta, se é quinta, mas horas depois vai ser anunciado pelo Inter. A direção do Juventude meio que já
tá vazando isso para a imprensa, tá deixando isso claro e tá pensando, inclusive, que perdeu o seu treinador, que não vai ter o que fazer. É óbvio, é futebol. Tá tudo apalavrado, pelo que eles estão dizendo aí, mas o Inter primeiro tem que assinar com o Roger, tem que ir lá pagar multa, tem que fazer a rescisão no Juventude, aquela história toda, não tá oficializado, mas tá apalavrado. Pro Roger Machado ser o novo técnico do Internacional, essa é a principal informação que vem direto da alta cúpula juventudista. E aí, o que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.